O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que ficar todo o teu corpo e ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. A liturgia de hoje, o Senhor vem falando carinhosamente conosco sobre os mandamentos. E na primeira leitura, lá em Eclesiástico, ele nos exorta sobre os mandamentos, sobre o fogo e a água, sobre a vida e a morte, sobre o bem e o mal. O Senhor conhece todas as obras dos homens e Ele quer que nós busquemos a santificação.
no nosso salmo, afirmava para nós hoje: feliz o homem sem pecado em seu caminho. O homem que não comete o pecado, que foge do pecado, é um homem feliz. A segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, vem falando sobre a sabedoria e a misteriosa sabedoria de Deus. É uma sabedoria que para nós é uma glória. Se os poderosos daquele tempo tivessem essa sabedoria, eles não teriam de modo algum crucificado Jesus. E o versículo mais lindo dessa leitura, que é um princípio eterno para nós, uma promessa, para todos nós hoje, quando falou: o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A gente sente uma paz tão grande quando a gente reza no nosso secreto, quando nós estamos em intimidade com Deus, ou quando nós recebemos oração também, porque essa paz só pode ser o Espírito Santo que derrama em nós, E aí chegamos no Evangelho de hoje, um Evangelho longo, cheio de ensinamentos para nós hoje. Jesus diz que Ele não veio abolir a lei nem os profetas. Ele não veio passar a mão na nossa cabeça e falar: continua fazendo isso, mesmo que você sabe que é pecado, continua fazendo isso. Ele não veio passar a mão na nossa cabeça. Ele veio para concretizar. Ele veio para aperfeiçoar a lei que Ele já tinha deixado a Moisés, Quantos mandamentos Ele deixou a Moisés? 10 mandamentos Ele deixou a Moisés para que aquele povo cumprisse, que estava no deserto. Mas não era só para aquele povo, é para nós hoje, para nós cumprirmos também. Pede para a gente praticar e ensinar os mandamentos, que seremos considerados grandes no reino dos céus. E quem não obedecer os mandamentos será considerado o menor no reino dos céus. Aqui ele usa 2 verbos: praticar e ensinar. Como que eu vou praticar e ensinar? Nós temos algumas crianças aqui na igreja. Os meus ficaram em casa hoje, Mas eles sempre vão em todos os lugares com a gente. E como que é essa prática? Eu e o meu esposo estamos indo para a igreja, estamos indo para o grupo de oração, estamos indo para a missa, estamos indo para algum encontro. E aí a gente arruma as crianças e leva com a gente. Eu estou praticando, eles estão vendo, eu não preciso falar. Eles estão vendo, papai e mamãe vai todo domingo na igreja. Foi assim que você aprendeu, Porque no início tem que ser o papai e a mamãe levar. Aí, toda segunda-feira, papai e mamãe vão no grupo de oração. Hoje eu quero ir no grupo de oração. Já é segunda-feira? Já é o dia do grupo de oração? Ele já pergunta: qual igreja a gente vai hoje? Então, a prática e o ensinar. Porque a partir do momento que eu estou rezando o terço lá em casa e falo com as crianças: vamos rezar o terço, aí eles estão vendo o quê? Mamãe reza o terço, eu também quero rezar. Aí eles vão crescer e vão lembrar assim: eu vi a mamãe rezando o terço, eu vi a vovó rezando o terço, e um dia ela começou a me ensinar. Mas a criança, ela não consegue ficar sentadinha, paradinha, quietinha para rezar. Mas ela vai colocar o terço na cabeça, no pescoço, ela vai brincar ali e ela vai lembrar. A partir do momento que ela vai tendo um entendimento, e ela vai o quê? Eu também vou rezar o terço, porque eu via mamãe rezando, eu via a vovó rezando. Praticar e ensinar são os 2 verbos que o Senhor fala para nós nesse Evangelho de hoje. E ele vem falando que nós devemos reconciliar com os irmãos,
na família, no trabalho, até na comunidade. Arrancar o pecado. Naquele tempo tinha essa lei, olho por olho e dente por dente, cada um por si. Então por isso que na palavra vem falando aqui sobre cortar um membro. Se a sua mão te leva a pecar, cortar a sua mão. Se o olho te leve a pecar, arrancar o seu olho. Existia essa lei, olho por olho, dente por dente. As pessoas levavam ao pé da letra. Mas nós temos entendimento hoje sobre o que o Senhor está querendo falar com nós, para que a gente observe o que nos tem levado a pecar e a gente arrancar isso da nossa vida. Hoje a gente tem muitas redes sociais, né? Tudo é muito rápido, a informação é muito rápida. Então você está aqui, conversa com alguém que está do outro lado do Brasil, em outro país. Então o que nós temos que observar, se é lá no Instagram que está me levando a pecar, se é no TikTok, se é no YouTube, eu estou vendo conteúdos que estão me levando a pecar, eu tenho que parar de ter essas redes sociais. Eu tenho que cortar isso da minha vida, que isso está me levando a pecar. Ele vem falando sobre a lei do divórcio, que naquele tempo era permitido o homem se casar com mais de uma mulher. E aí geralmente as mulheres sofriam muito, principalmente a segunda esposa. Passavam por muitas humilhações, e por isso que Moisés permitiu a carta do divórcio, até mesmo para preservar a vida, a integridade dessas mulheres que eram que os maridos pegavam e depois a rejeitavam, não queriam, e a humilhavam, tratavam mal. Então Moisés teve compaixão dessas mulheres e deixou que os homens assinassem essa carta do divórcio. E aí Jesus continua falando para nós não jurar de modo algum, não podemos ficar em cima do muro, não podemos falar eu juro por Deus, eu juro por isso ou aquilo. Não podemos. Nós temos que ter uma decisão. Não adianta eu estar com o pé na igreja hoje, um pé no mundo lá fora. Não adianta eu ficar em cima do muro. O Senhor quer que nós tenhamos convicção de onde nós estamos. Então não precisa jurar. Não quer que nós juramos que vamos fazer isso, que vamos fazer aquilo. Ele quer que nós estejamos convictos de onde nós estamos, de onde nós tomamos a nossa decisão. Que o nosso sim para Deus seja sim e o nosso não seja não, né? E ele vem falando aqui que tudo que for além disso vem do maligno. Quando a gente fala, alguém chama para alguma coisa na igreja, talvez eu vou. Depende do horário, porque eu tenho compromisso. Eu tenho que pensar se eu vou, se eu posso, entendeu? Meu dia é muito corrido. Depende. Quando a gente começa a falar essas palavras para Deus, nós estamos em cima do muro, estamos indecisos ainda. Então, quando Jesus nos exorta hoje sobre os 10 mandamentos, que ele veio com uma perfeição, e é necessário para nós obedecer os mandamentos, praticar e ensinar, porque se nós não fizermos isso, nós podemos perder a nossa salvação. Tem o mandamento de não faltar à missa, né, que nós praticamos e ensinamos. E no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2069, fala bem assim: transgredir um mandamento é infringir todos os outros. Vou repetir para vocês. Parágrafo 2069. Transgredir um mandamento é infringir todos os outros. Quantos mandamentos nós temos? 10 mandamentos. Se eu infringir um, eu estou infringindo todos os outros, porque eu não estou obedecendo o que o Senhor pediu. Então, ele fala o quê? Que nós, se nós não cumprirmos os mandamentos, eu vou deixar de cumprir todos os outros. Se eu não praticar e ensinar as pessoas sobre os mandamentos, sobre o que o Senhor nos pede, que Ele nos deixou na sua palavra, porque Deus veio
Parece que ele veio nos avaliar. Hoje ele pede para nós nos avaliarmos se nós estamos cumprindo os mandamentos ou não, né? Qual a decisão que nós estamos tomando. E eu achei dessa palavra, às vezes pode achar assim, é a Josi que está falando aqui hoje, né? Mas não é a Josi que está falando, é Jesus quem está falando. A Josi está sendo só um instrumento para passar a mensagem, mas toda a lei, Jesus deu os 10 mandamentos para Moisés. E essa palavra, ele não deu só para aquele povo, ele deu para aquele povo que estava no deserto, que caminhou 40 anos, e é para nós hoje. Essa palavra, ela é atual. Então nós podemos pensar assim: Jesus é radical. Jesus é radical. Jesus é 8 ou 80, é 10 ou 1000. Jesus é radical. Que nós possamos hoje guardar essa palavra, guardar essas leituras, esse salmo, esse evangelho no nosso coração, deixar cair na terra fértil, para nos avaliarmos e para que a gente se encontre nessa palavra, nessa liturgia com Jesus, porque é Jesus quem está falando para nós, porque Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.